Bem-vindos à Estante Livros Coleção, a sessão de vídeos do blog Only the Strong Survive. Se você está chegando agora, eu sou Verônica Namônico, mas se você já é de casa, oi de novo! Estamos no segundo dia do Veda e, conforme prometido, eu vou ensinar pra vocês, não ensinar, mas compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi nesses últimos meses, falando um pouco sobre Bullet Journal. E o tema de hoje, claro, é o item essencial para esse método, que é o caderno. Muitas vezes as pessoas ficam meio confusas, como eu também já fiquei, sobre que tipo de caderno escolher. Geralmente, quando a gente procura sobre o tema Bullet Journal, nós encontramos o caderno pontilhado ou pontado. Mas será que ele é o único e exclusivo para esse método? A resposta é não, não é. Tem muitos tipos de caderno e quem pode decidir qual é o tipo de melhor caderno é você mesmo. Pense em 3 coisas básicas quando for selecionar o caderno que você vai usar. A primeira delas tem que ser um caderno que você goste, que seja confortável para você escrever. O segundo é um caderno que tem um tamanho adequado. Pensa que pelo menos nas primeiras 2 semanas você vai carregar ele para cima e para baixo o tempo todo, em tudo quanto é lugar, até você se acostumar um pouquinho com a existência dele, depois fica um pouco mais fácil. Mas não adianta querer comprar um caderno de 10 matérias para fazer Bullet Journal por 5 anos e depois ter que ficar carregando esse trambolhão para cima e para baixo, parecendo uma pessoa doida, uma mochila, uma bolsa enorme. Pode ser um caderno pequenininho, desse tamanhozinho assim, ou até mesmo menor? Pode. Se você consegue escrever nele, se você se sente confortável com ele, vai fundo. O que importa é você se sentir confortável. E a terceira e última coisa, tem que ser funcional. Ou seja, não adianta você querer usar um caderno de 10 páginas ou de 40 para fazer um bullet journal, que não vai dar muito certo. Você vai ter que trocar de bullet journal de caderno a cada mês, ou então a cada mês e meio, e não é muito legal. Geralmente, os cadernos têm que durar pelo menos alguns meses para compensar usar. Mesmo que você escreva todos os dias uma página, tem que ter uma quantidade mínima para ser bacana usar e não ficar tendo que trocar toda hora e transferindo informação de um lugar para o outro. Então, eu selecionei aqui algumas dicas para você escolher o caderno que seja perfeito para você. Pode ser universitário? Pode. Tem uns que custam super baratinho, seja na Calunga ou em liquidação de papelaria. Eu já vi por 5, R$3,50, dependendo do tipo. Pode ser com pauta? Pode também. Não tem problema. Se você se sente à vontade, se você gosta de escrever com linhas, se você acha que fica melhor para ver, para entender o que você está fazendo, não tem problema nenhum. Quem escolhe o caderno é você. Pode fazer teste? Pode. Eu mesma comecei o meu bullet journal com um caderno sem nada, liso, e depois eu fui percebendo que como eu tinha que medir certinho tudo que eu gostaria de fazer no meu caderno, e isso demorava um tempão toda vez que eu tinha que fazer, eu acabei optando por um pontado, que eu acho mais fácil. Mas qual que é a diferença desse tal de pontado? É o seguinte, não sei se vai dar pra ver daqui, de onde eu tô, tá um pouquinho longe da câmera, mas a folha, ela fica muito mais limpa visualmente. Então não tem uma linha atravessando de ponta a ponta. E também, como acontece com o quadriculado, ela não fica muito poluída. Ou seja, você pode escrever sem usar nenhuma linha e você pode fazer linhas muito mais facilmente, porque você só conta os pontinhos ou então usa régua, não tem problema. E aí você consegue fazer a forma que você quiser, mais rápido e com menos traços. Por isso que o apontado é sempre o mais indicado. Mas, se você não se importar, pode usar a lisa, não tem problema. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para um site, onde eu baixei esse padrão aqui pontado. Tem 2 tamanhos. O primeiro tamanho de 8,5 por 11 polegadas, dá pra fazer numa folha A4, e aí você dobra ao meio e fica desse tamanhozinho aqui, desse caderno que eu tô mostrando. E é claro, vocês estão vendo esse caderno aqui, eu que fiz. Então, se você não tiver dinheiro, ou se você acha que não vai dar certo os cadernos que tem, ou você quer tentar fazer o pontado, mas sem querer gastar muito dinheiro, essa é uma boa alternativa. Eu imprimi frente e verso esse padrão pontilhado, e aí depois eu dobrei 1 por 1 no meio, e a capa eu fiz de papel craft, que você consegue encontrar tanto na Calunga quanto em papelaria. Ele é um pouco mais firme do que o craft normal, que geralmente a gente vê em saco de pão, em sacola. Ele é um pouco mais firme, então vai dar uma capa bacana pro seu caderno, e depois é só juntar as folhas, medir direitinho o grampo, centralizar
e furar. Você pode furar com o grampeador mesmo, ou então furar folha por folha com uma agulha de costura para facilitar a entrada depois com todas as folhas juntos. Para vocês saberem mais sobre como montar esse caderno e outros tipos de caderno, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo 2 vídeos que eu achei fantástico que ensina a montar caderno feito à mão. E o custo é relativamente pequeno. Se você tem uma impressora em casa, esses pontinhos eles são cinza, mas são cinza bem clarinho, então não vai gastar muita tinta da impressora. E é bem rapidinho de imprimir. Com 25 folhas, por exemplo, você consegue montar um caderno de 100 páginas. Então, fica uma coisa assim, mais personalizável, você consegue montar um caderno do tamanho que você quer. Esse aqui, por exemplo, eu também fiz em casa. Eu usei umas sobras de papelão cinza que eu tinha de fazer alguns bloquinhos e pedi pro meu pai cortar no tamanho que eu queria. As folhas eu imprimi o mesmo padrão, pontilhado, e depois eu separei em bloquinhos de 5 folhas, deram 7 bloquinhos de 5 folhas, 7 ou 8 se eu não me engano, e eu costurei. Num dos vídeos que eu vou deixar também, ensina direitinho como costurar, dá um pouco mais de trabalho, mas se você não tem um grampo firme, ou então quer fazer um caderno maior, que nem esse aqui que tem 160 páginas, vai precisar costurar, porque só assim você consegue dar esse efeito de lombada aqui nele e juntar de uma maneira mais simples, tá? Mas eu usei linha de costuras normal, tá? Sem nenhuma especialidade, então é algo que a gente sempre tem em casa. E o tecido eu comprei no centro da cidade daqui de Campinas. Tem algumas lojas que vendem conjuntinhos de retalhos de 30 por 70, 50 por 70 centímetros e sai R$19,90 e R$29,90 dependendo do padrão. São de 4 a 5 tecidos. Então esse aqui fazia parte de um conjunto que eu comprei e aí a gente encapou, depois fez essa folha de guarda aqui com papel Color Plus preto, que ele é um pouco mais grosso, um pouco mais firme, só para conseguir unir os blocos e também dar um acabamento mais legal. Então, você consegue fazer esses caderninhos em casa, sai mais em conta e também você consegue mensurar melhor o tamanho do caderno que você quer, se você quer um pouco maior, se você quer um pouco menor. Com a folha impressa você consegue cortar da maneira que você quer e também, é claro, juntar quantas folhas você quer. Então, se você quer um caderno de 40, de 60, de 100 páginas, aí fica a seu critério mesmo. É muito melhor, pelo menos na minha opinião, do que que comprar um caderno pontado. O meu que eu uso é da Cícero e ele custa geralmente R$59,90, mais ou menos. Esse aqui eu comprei em promoção, paguei R$42. É bastante dinheiro para um caderno, isso é verdade. Mas a gente está no Brasil, então digamos assim que preço bom não é o nosso forte. Mas com o padrão pontilhado você consegue infinitas possibilidades para montar o seu próprio caderninho. E é claro, você pode comprar um caderno normal, ou então pegar aqueles cadernos que você tem em casa, ou então algum baratinho sem pauta, sem nada, e personalizar sua capa com um tecido, um papel contact, recorte de revista. O limite é a imaginação. No Pinterest, se vocês procurarem, tem um monte de sugestões, um monte de ideias que são fáceis de aplicar. Esse aqui, por exemplo, eu fiz para fazer listas. Ele ainda não foi preenchido, mas eu fiz ele num tamanho mais compacto e eu coloquei 60 páginas nele. Então, é um caderno que eu vou usar para fazer lista. Ele tem o sistema pontilhado, é muito mais fácil para mim fazer algumas retas e escrever um pouco mais reto do que eu estou acostumada, porque geralmente a minha letra sai muito torta. Mas os pontos dão uma noção e aí você consegue escrever um pouquinho melhor. Bom, essas foram as minhas dicas para vocês encontrarem o caderno ideal para vocês. Não se esqueçam de comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham a respeito do Bullet Journal. Eu vou ficar muito feliz em responder, em ajudar vocês a encontrar o caderno ideal. Na descrição do vídeo vão ficar os links para as grades pontilhadas e os vídeos que eu vi no YouTube ensinando a fazer esses cadernos que eu mostrei para vocês. É muito divertido, eu gosto muito de montar essas coisas, é muito gratificante a gente poder colocar um caderno do jeitinho que a gente quer. E é claro, se a gente fizer a capa com papel craft, dá pra personalizar ainda mais. A gente pode colocar desenho, adesivo, pintar com canetinha, fazer o que bem entender com ele. E é claro que isso pode ser seu bullet journal, sem problema nenhum. Desde que funcione, desde que você consiga anotar tudo que você precisa nele, desde que seja de escrita confortável, desde que as folhas atendam às suas necessidades, seja de passar canetinha, seja de passar marca-texto,
o bullet journal é sempre um teste. Ele nunca vai ser algo definitivo. Você sempre vai descobrir algo que se encaixa melhor para aquilo que você deseja fazer. Então, para começar, o caderno, que é o essencial, sem ele a gente não tem um bullet journal, mas pode ser do jeito que você quiser. É só procurar, é só testar e é só criar também. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa um joinha se você curtiu. Se inscreve no canal para não perder essa sessão do Veda. No final do vídeo vai aparecer o link para o Veda do ano passado e também sobre os vídeos de bullet journal. Fiquem à vontade para fuçar e também, é claro, me avisar das suas dúvidas para que eu possa responder da melhor maneira possível nos próximos vídeos, ok? Não se esqueçam de participar das promoções que estão rolando no blog. Os links também ficam na descrição do vídeo. Um beijo e até amanhã. Tchau!